Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Saúde. Hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante: a cirurgia robótica no tratamento do câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com ele que entende tudo, um especialista. Dr. Frederico Xavier, ele é médico uro-oncologista e cirurgião robótico. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Cris, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, trazendo um pouco mais de conhecimento para toda a nossa sociedade. A gente que agradece, doutor. Muito obrigada pela sua participação para falar sobre esse tema super interessante. Porque o câncer de próstata, ele está sendo um assunto muito pesquisado, muito falado. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse o que é o câncer de próstata, doutor? Realmente ele é muito falado, principalmente por sua prevalência, né? É o câncer hoje responsável pelo maior número de mortes no mundo. Quando nós pegamos o Brasil, tem uma expectativa para o último ano de 70 mil novos casos de câncer de próstata no ano de 2024. Então, é um câncer que é muito comum entre os homens, né? É o número um em prevalência, exceto o câncer de pele, né? Então, vem acompanhado aí entre as principais causas de mortes. E o fato é que ele tem cura ser descoberto na fase inicial. O que é o câncer? O câncer ele é uma multiplicação anormal, acelerada das células que começa a prejudicar o funcionamento adequado da próstata e começa a afetar outras estruturas também à medida que ele começa a se espalhar. Se ele espalha para os ossos, se ele espalha para os outros órgãos, ele pode comprometer o funcionamento desses outros órgãos e pode levar, inclusive, o paciente a óbito. E a gente no Brasil tem essa questão masculina com relação aos médicos, tem um pouco de dificuldade, porque o homem ele não se cuida, não tem esse cuidado com medicina preventiva, de visitar um médico com frequência. No caso da saúde da próstata, antes de falar de câncer de próstata, qual seria o cuidado ideal? A partir de que idade esse homem deveria estar buscando visitar um médico, fazer exames? Culturalmente, o homem ele se cuida menos do que as mulheres. Não é à toa que a expectativa de vida do homem é menor do que a expectativa de vida da mulher. Às vezes ele se cuida menos, faz menos exercício físico, ou em relação à alimentação, ou também em check-up, exames rotineiros, que a mulher desde a sua adolescência tem o costume de ir ao médico. O homem, ele procura o médico geralmente quando ele está doente, quando ele tem alguma dor. E no caso do câncer de próstata, quando ele está na fase inicial, ele tem cura. Porém, na fase inicial, ele é totalmente assintomático. Por isso que é muito importante que os homens acima de 50 anos façam seu check-up regularmente com o urologista. O senhor falou que ele é assintomático, mas pode acontecer de ter algum sintoma? E que, se acontecer, que sintomas seriam esses? O câncer de próstata, quando ele começa a dar sintomas, é justamente quando ele já está espalhado, quando ele compromete toda a parte óssea do esqueleto masculino, e aí ele pode gerar fraturas, ele pode gerar fraqueza, ele pode gerar dores, e aí é onde esse câncer ele já não tem mais a possibilidade de cura, apenas de controle, e tem grande chance de levar esse homem ao óbito. Quais são os exames, doutor, para diagnosticar precocemente? Um exame de sangue, por exemplo, apenas um exame de sangue consegue diagnosticar no caso de um câncer de próstata? É recomendado hoje, Cris, fazer dois exames muito simples para o diagnóstico do câncer de próstata na fase inicial. O primeiro exame é o exame físico, que é o exame do toque retal. É um exame que dura 3 segundos, ele é totalmente indolor, que é feito pelo médico urologista. E um outro exame de sangue, também um exame simples, que é o exame de PSA, que é colhido. Com a avaliação do toque retal e do PSA, esse urologista vai saber aí diagnosticar se esse homem
tem a possibilidade de ter um câncer de próstata na fase inicial ou não. Entendi, doutor. Então, feito esse diagnóstico, no caso de constatação de um câncer de próstata, nós temos alguns tratamentos, a gente vai entrar também no tema da cirurgia robótica, né, que é o melhor tratamento, mas sempre é necessário cirurgia ou existem outros tratamentos? O paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata, ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia? Essa pergunta sua, ela é excelente e muito nova. O primeiro fato é a gente individualizar esse tratamento, né? Então, se fazer esse diagnóstico, quando fizer esse diagnóstico, avaliar a saúde desse paciente como um todo, de acordo sim com a experiência do médico, de acordo com essa consulta médica, com a conversa com esse médico, com a avaliação dos exames desse paciente, inclusive para saber que tipo de câncer de próstata é esse. Existe algum tipo de câncer de próstata que ele é muito agressivo. Esse câncer ele precisa ser tratado. Existe o câncer de próstata que às vezes ele é pouco agressivo. Esse câncer ele não precisa ser tratado. Então, dentre os tratamentos, nós temos desde o acompanhamento, caso esse paciente seja um paciente mais idoso e caso esse câncer de próstata ele seja mais indolente, mais inofensivo, esse paciente ele merece apenas o acompanhamento. Ele não vai ter benefício em realizar o tratamento desse câncer. Existem tratamentos no caso de radioterapia, existe HIFU, existem também as cirurgias, que nós temos a cirurgia aberta, convencional, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. E no caso, o homem que ele está se cuidando, visitando o médico regularmente, qual o índice, doutor, de homens que podem desenvolver câncer de próstata e, se descoberto preventivamente, quantos podem ter a cura dessa doença? Se nós pegarmos hoje a população, quase 18% dos homens ou têm ou terão câncer de próstata. Se diagnosticado na fase inicial, esse câncer de próstata, ele tem chance de cura em mais de 95% das vezes diagnosticado na fase inicial. E o fato é que a grande preocupação do tratamento do câncer de próstata antigamente com a cirurgia convencional é que esse homem, depois do tratamento, ele apresentava incontinência urinária, ele apresentava impotência sexual. Hoje, com essas técnicas novas, com esses novos modelos de tratamento, a chance desse homem evoluir depois do tratamento com incontinência urinária ou com impotência sexual, ela é muito pequena, menos de 5%. Lógico que vai depender do médico, vai depender da saúde desse paciente, vai depender do tipo de câncer que esse paciente também ele vai apresentar. É preciso deixar bem claro que não é porque um homem tem um câncer de próstata que ele é igual a todos os outros tipos de câncer de próstata e que deve receber o mesmo tratamento. É bom frisar que, na maioria das vezes, esse homem está assintomático e, dependendo da idade, às vezes ele pode não precisar na realização do tratamento. Com relação aos tratamentos que o senhor estava comentando, inclusive de ter essa porcentagem baixíssima de qualquer tipo de sequela, a cirurgia robótica tem um destaque grande nisso, né, doutor? O que é a cirurgia robótica? Realmente a cirurgia robótica ela veio para ficar, já está há alguns anos em todo o mundo, a tendência é só evoluir, a qualidade dos instrumentos robóticos, a própria tecnologia, ela tem auxiliado muito a saúde, o cuidado da saúde com toda a nossa sociedade. Recentemente, eu tive 2 pacientes, né, que, por coincidência, diagnosticaram câncer de próstata, bem próximo um do outro, né,
E aí esse primeiro paciente tinha uma saúde muito boa, era um paciente abaixo de 60 anos, era um câncer de próstata localizado. Nesse caso, nós decidimos em conjunto que o melhor tratamento para ele seria a cirurgia robótica. Nós realizamos o tratamento, esse paciente ficou curado e ficou excelente e foi tocar as suas vidas diárias. Logo depois, em poucos meses, acho que 2, 3 meses, eu atendi o irmão desse paciente, que também estava com câncer de próstata, que também estava localizado, mas esse paciente tinha sofrido um infarto recentemente e o coração dele não era um coração totalmente normal. Então, quando nós conversamos a chance dele realizar uma cirurgia robótica com possibilidade de cura, comparado com a radioterapia, nós optamos em encaminhar esse paciente para a radioterapia. Ele foi tratado, ele curou também do câncer de próstata e ele teve menos risco. Por quê? Quando nós falamos da cirurgia, a cirurgia ela também tem um risco. Ela tem um risco da anestesia geral, ela tem um risco do procedimento cirúrgico, que, como eu disse, vai depender de toda a equipe dos profissionais da saúde, vai depender também da saúde desse paciente, mas o fato é, e a mensagem que a gente tem que deixar, Cris, é que o câncer de próstata não existe uma receita de bolo no qual eu posso falar que eles são todos iguais e que ele merece o mesmo tipo de tratamento. É importante deixar bem claro que alguns tipos não precisam ser tratados, outros precisam de tratamentos que podem ser complementares e outros também se adequam muito bem ao tratamento cirúrgico. No caso, o melhor é a cirurgia robótica. Quando a gente fala, então, dessa individualização do tratamento, a gente vê que não tem essa ideia. Às vezes as pessoas podem pensar, isso aqui tem um risco maior, isso aqui tem um risco menor. Não é assim que funciona, né, doutor? Vocês, acredito que pensam muito mais na eficiência, como o senhor está relatando, e no caso de cada paciente. A cirurgia robótica aqui no Brasil, para o tratamento de câncer de próstata. Como é que tem sido feito? Como é que funciona? Às vezes, escutar a palavra robótica, as pessoas sentem um pouco de receio, não confiam muito no robô. Como funciona, doutora, a cirurgia robótica no tratamento do câncer de próstata? Tendo essa preocupação, primeiro, da mesma maneira, quem realiza a cirurgia não é o robô. Então, é o médico que ele comanda essa plataforma robótica. Então, esta plataforma é um instrumento que é o robô Da Vinci, né, que é da Intuitive. Então, o médico comanda essa plataforma, levando ao tratamento a remoção de toda essa próstata com uma reconstrução, realizando a cirurgia. Então, o robô, ele faz os movimentos que são comandados por esse médico. Existe um console no qual o médico ele senta, ele põe as mãos nas pinças ali que tem o comando das pinças do robô e ele ordena esses movimentos. Então, não é o robô que faz a cirurgia sozinho. Quem faz a cirurgia é o médico que está acompanhando, que está movimentando esse robô. O fato é que quando o médico utiliza esse instrumento na realização da cirurgia de próstata, ele consegue preservar o nervo responsável pela ereção de uma maneira bem mais fácil. Da mesma maneira, ele consegue preservar também o esfíncter urinário responsável pela continência urinária também de uma maneira mais fácil e fazer uma melhor reconstrução. Então, de acordo com vários trabalhos que nós vimos, é lógico que esses trabalhos vão variar de instituições onde elas foram feitas, porque depende da saúde desses pacientes, depende de quais médicos operaram esses pacientes, depende da idade desses pacientes, depende do grau do tipo de câncer desses pacientes, mas o fato é que quando comparou a plataforma robótica, ela tem menos chance de sangramento, ela tem uma recuperação mais rápida, ela cura o câncer e ela tem menos chance de incontinência urinária e impotência sexual. Então, são mais benefícios
para a pessoa que está sendo operada e também garante uma maior precisão, né, para o médico, no caso, que está operando o paciente. Realmente, a cirurgia robótica, ela é bem superior no tratamento do câncer de próstata comparado à cirurgia convencional. Devido à sua melhor precisão, ela traz vários benefícios para o paciente. E como a cirurgia robótica chegou no Brasil? Ela veio dos Estados Unidos, veio de fora, os médicos se formaram. E aí eu gostaria também que o senhor explicasse como ela funciona na prática, esse corte, como é feito para o paciente entender, porque às vezes tem muito medo, né? E a gente sabe que isso culturalmente, a nossa tentativa aqui é desmistificar esse medo, todo esse pavor às vezes que o homem sente e ver como a tecnologia tem evoluído para esse lado tão bom, principalmente na medicina, né, doutor? Eu acho que o primeiro sentimento que o homem tem que ter, Cris, é que ele tem que ir ao médico, ao urologista, não que ele está procurando uma doença, aí ele vai encontrar, não é isso. É para ele ver a sua saúde como um todo, para ele fazer o check-up. Se algum dia ele descobrir o câncer de próstata fazendo esse check-up, ele vai descobrir no início e tem a possibilidade de cura. E como nós falamos, com várias sequelas que aconteciam antigamente, praticamente zeradas, para ele voltar a ter uma qualidade de vida com seus amigos, com a sua família. O robô chegou ao Brasil já há mais de 15 anos, inicialmente em São Paulo. Ao longo desses anos foi espalhando. Hoje nós temos a plataforma robótica praticamente em quase todos os estados do nosso país. Em Goiás nós temos hoje 2 plataformas robóticas, cirurgiões robóticos com treinamentos e capacidades para realizar sim essa cirurgia, mas é muito importante o homem ver que ele não é um fim, ele tem que encontrar um médico no qual ele realmente confie, no qual ele entenda realmente a condição que ele está e aonde ele realmente precisa chegar e as fases desse tratamento. Quando nós falamos a cirurgia robótica, é um ato em si, é da cirurgia, mas esse homem ele vai precisar do acompanhamento desde na fase internado, desde depois da realização dessa cirurgia, esse homem vai precisar estar acompanhando com o seu médico de confiança. Uhum. Doutor, e essa cirurgia robótica é uma cirurgia demorada? Como funciona o pós-operatório para o paciente nesse caso? É uma cirurgia que, sobre anestesia geral, são pequenos cortes que são feitos no abdômen do paciente, na barriga do paciente, onde o cirurgião com seu auxiliar vai fazer esses cortes e vai colocar as 4 pinças que são os braços dessa plataforma robótica. Esse auxiliar vai ficar do lado do paciente e o cirurgião ele vai para o console dessa plataforma robótica para comandar esses 4 braços do robô nesses movimentos mais delicados, com maior precisão na realização da cirurgia. A cirurgia dura em torno de 2 a 3 horas. Esse paciente vai para o quarto. Provavelmente ele vai para casa no primeiro, no máximo no segundo dia, ele já recebe alta hospitalar. A cirurgia antigamente, o paciente chegava a ficar 4, às vezes até 5 dias internado, devido à incisão ser maior, devido à quantidade de sangramento ser um pouco maior. Então, a recuperação desse paciente ser um pouco mais demorada. Quando ele realiza a cirurgia robótica, na reconstrução nessa plástica, ela fica mais precisa. Então, o tempo do uso de sonda desse paciente vai ser de 7 dias. Quando era na cirurgia convencional, esse paciente ficava 14 dias com a utilização da sonda vesical. Além dele apresentar um incômodo a mais com a sonda, ele tinha um risco a mais também de infecção urinária. Nossa, muita diferença, né? E essa é uma cirurgia, doutor, que no Brasil, ela hoje é acessível? Ela está, por exemplo, no sistema público de saúde? Existem poucas regiões onde ela está acessível no sistema público.
em São Paulo, em Porto Alegre, mas existe já algumas movimentações devido justamente à vantagem da cirurgia comparado à cirurgia convencional, até frente também à Sociedade Brasileira de Urologia, algumas consultas do Ministério da Saúde frente à sociedade, avaliando a possibilidade da população masculina ter mais acesso a essas cirurgias em relação ao câncer de próstata, no caso a cirurgia robótica. Doutor, e no caso então do paciente precisar dessa cirurgia robótica, quando ele está ali com o médico, com esse diagnóstico, ele optou pela cirurgia robótica, o que ele precisa ficar atento com relação a informações, a esse médico que ele vai escolher, o que ele precisa observar no caso da formação desse profissional, para assegurar tanto a saúde dele quanto da família, do procedimento que ele vai fazer, porque é uma cirurgia, é um procedimento sério e a gente precisa se assegurar ali de informações, né? Essa pergunta, Cris, ela é fundamental, principalmente no nosso país, e principalmente pela quantidade de escolas médicas que tem aparecido no último ano. Então é muito importante todo profissional da saúde que for procurado para consulta, para realizar um tratamento clínico, cirúrgico, que esse paciente ele procure alguns antecedentes, a história desse profissional de saúde, referências. No próprio site do Conselho Regional de Medicina, nós temos ali especificados, por exemplo, no caso da cirurgia robótica, se esse médico, se ele tem RQE, que é Registro de Qualificação de Especialista, no caso de urologista, temos também como certificar se esse médico, se ele foi certificado na realização da cirurgia robótica. Hoje, para realizar a cirurgia robótica, existe uma certificação. Seria como se eu fosse dirigir um automóvel, eu preciso tirar a carteira de motorista. Esse médico, ele precisa fazer esse treinamento no simulador, ele precisa treinar por várias horas, ele precisa fazer uma prova para que ele tire essa certificação de cirurgião robótico. Então é muito importante esse paciente procurar em locais onde tem uma credibilidade, por exemplo, no site do Conselho Regional de Medicina, né, para ver informações sobre esse médico que ele está procurando. Muito importante, né, doutor? Mostra aí que nem todo médico urologista é um cirurgião robótico, tem que ficar atento. Ainda mais hoje, né? Que infelizmente a gente vê tantos casos assim de médicos não médicos, né, doutor? Infelizmente, a saúde, nós temos vários casos de denúncias, até no caso de urologias em urologia em relação a procedimentos estéticos, né? Mas é importante a sociedade saber a referência desse profissional médico, saber realmente se esse tratamento, se ele é o mais adequado, e saber também em relação ao médico, como a gente disse, a cirurgia robótica ela é uma plataforma, mas a cirurgia robótica vai ser um tipo de tratamento. E quem vai estar acompanhando esse paciente, que vai trazer toda a sua história e dentro da intimidade e dentro da fragilidade, ele vai se entregar para esse médico, é muito importante ele ver a empatia desse médico, o cuidado desse médico e ter a confiança nesse médico que vai não só realizar a cirurgia, mas fazer o acompanhamento por toda a vida desse paciente. Por tantos benefícios, por ser uma cirurgia que produz resultados tão positivos, como é que o senhor vê o futuro? A cirurgia a cirurgia robótica, a gente pode imaginar que seria o futuro para o tratamento do câncer de próstata? Então, Cris, eu penso que a cirurgia robótica já é o presente para o tratamento do câncer de próstata. Hoje nós temos várias pesquisas no mundo todo. Recentemente nós vamos ter o Congresso Internacional de Uro-Oncologia em São Paulo, que é o maior congresso na área de câncer de próstata no mundo. E lá eles apresentam várias pesquisas, e se eu fosse arriscar algo que seria o futuro, não seria nem a cirurgia, mas são medicamentos onde são infundidos através da veia, que ele vai lá e acopla na célula cancerígena e essa célula acaba morrendo. Então eu acredito que futuramente a cirurgia robótica ela vai deixar de existir
e por enquanto ela já está em todo o nosso país. Perfeito, doutor. Não poderia deixar de pedir para o senhor, como médico uro-oncologista, nesse bate-papo aqui nosso, conversar com as pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre saúde, prevenção, o que que o homem, a partir de qual idade, é importante que ele olhe, que ele cuide, e também hábitos de vida podem influenciar, porque às vezes as pessoas pensam que o câncer é só algo genético, mas tem hábitos ruins que também podem influenciar, né, doutor? O que que o senhor deixa de conselho para as pessoas, para os homens? Obrigado, Cris, pela oportunidade. O conselho que eu acredito muito, existe vários fatores que nós não conseguimos mudar. Então, a genética não tem como eu mudar. Às vezes eu tenho que me preocupar um pouco mais. Se eu tive, por exemplo, um parente próximo que teve câncer de próstata, eu tenho que estar fazendo esse check-up mais precocemente, porque se algum dia eu tiver algum problema, eu tenho que tratar. E existem alguns fatores que nós conseguimos mudar. O estilo de vida, a alimentação, noite de sono, atividade física, controle do peso. Isso tudo vai trazer uma melhor qualidade de vida, vai trazer uma melhor saúde para o homem. E a recomendação que a gente deixa no final é justamente para que ele preocupe também com a sua saúde, que ele não preocupe só com a sua família, mas que ele vá ao médico regularmente e que realmente hoje nós temos excelentes profissionais da saúde, nós temos a tecnologia aliada para poder, em caso tenha algum problema, realizar o tratamento e voltar a ter qualidade de vida para ter uma vida plena. Perfeito, doutor. E informação de qualidade é super importante, né? Então, eu queria aproveitar para já temos esse podcast foi super esclarecedor, muitas informações importantes, mas tem mais informações também nas redes sociais do senhor, né? Queria que o senhor deixasse os endereços para o pessoal que está assistindo poder se informar, às vezes entrar em contato, acompanhar também. Obrigado, Cris. Estou sempre à disposição. Tenho a rede social Dr. Frederico Xavier e também o site drfredericoxavier.com.br. Perfeito, doutor. A gente que agradece por ter essa oportunidade de entrar em contato com informação de qualidade, relevante. E as redes sociais estão aqui na descrição também do vídeo para você acompanhar, também aparecem aqui na tela, tá bom? O site do doutor, as redes sociais, para você seguir, acompanhar o trabalho e ter mais informação. Bom, gente, a gente fica por aqui nesse episódio. Eu agradeço demais a sua participação e a gente espera vocês no próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar também o seu gostei para a gente saber que esse é um assunto relevante para você e ativar as notificações para você receber toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. A gente se vê na próxima. Obrigada. Tchau, tchau.